Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, e estamos alinhando bastante a nossa vida de acordo com a nossa fé e os fundamentos da nossa fé. Sim, nós estamos vendo sobre o credo apostólico e o primeiro ponto da nossa confissão de fé é sobre o Criador. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como foi essa criação? Como é isso? Como Deus criou? Vamos ver que a criação foi feita do nada. Será que a palavra de Deus nos fala isso? Será que a palavra de Deus nos traz este detalhe tão importante que a criação foi do nada? Vamos ver. Deixe o seu coração aberto para Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. O Senhor vai te falar, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver aqui que a criação foi do nada. Nós tomamos aí o primeiro capítulo de Gênesis e nós vemos ali Moisés colocando como aconteceu toda a criação. Mas este verbo que está aí, o verbo criar, ou verbo bará, no hebraico, ele nos fala de algo muito importante, o criar a partir do nada. O fazer surgir é o criar. Gênesis capítulo 1, no versículo 21, nós lemos assim: Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então aqui nós vemos este verbo criar, fazer surgir, não existia antes. É o verbo bará. Senhor criou os grandes animais marinhos, criou todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves. Nós vamos ver também em Gênesis capítulo 1, no capítulo da criação, no versículo 27, sendo usado o verbo criar, do nada, fazer surgir. Está escrito em Gênesis 1, 27 o seguinte: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aí esse verbo traduzido por criar, o verbo bará, ele está dizendo isso, é fazer surgir. Deus fez surgir os animais. Estava tudo na imaginação, no coração de Deus, como seria, ele fez surgir, ele criou. Nós sabemos que só Deus é o Criador, só Deus pode fazer do nada surgir tudo tão lindo, tão colorido, tão maravilhoso como vemos na natureza. Em Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2, também lemos este verbo criar, bará. Está escrito assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, o ser humano é esse ser plural maravilhoso, homem e mulher, macho e fêmea. Deus deu um nome a Adão. E é muito importante a gente perceber isso, aquilo que Deus dá um nome, ele vai ter o domínio. Nós vamos ver que Deus vai permitir que o homem dê nome aos animais e ele vai ter domínio sobre os animais. E também é o homem que dá nome à sua esposa, Eva, dizendo que ela era a mãe de todos os seres humanos. Então, em Gênesis 5,
o verbo criar novamente está ali para o homem. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus fez o homem do nada. Não foi uma evolução, não foram mudanças acontecendo. Deus fez o homem. Deus fez o homem a partir do nada. Ele usou os átomos da tabela periódica aqui do nosso planeta, fez o homem do pó da terra, mas não existia uma criatura como o ser humano antes. E nós vamos ver que Jesus, ele fala do Criador, Barak. Jesus fala que Deus criou. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. O que Jesus diz? Está escrito assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus, ele usou a expressão: não tendes lido que o Criador. O Criador está aí dentro do verbo barak, está aí dentro da criação a partir do nada. Se você conversa com um naturalista, com as pessoas que acreditam na teoria da evolução como sendo verdade, não tendo evidências para isto, eles não têm como admitir que do nada, para nada, sem nenhum propósito, as coisas que existem foram criadas. Não tem como admitir isso, como que o nada, todas as coisas, elas acontecem de uma maneira tão clara, precisa haver um propósito. Todas as coisas que fazemos têm propósito, têm um motivo, não são feitas aleatoriamente. Mas a palavra de Deus nos diz que do nada Deus fez todas as coisas porque Ele é Deus, porque Ele tem poder para isso. Ele e somente Ele é o Criador. O homem pode transformar, o homem pode criar no sentido de usar as coisas que ele tem ao seu redor para fazer, para construir um edifício, um viaduto, fazer uma represa, um lago artificial. O homem pode usar as coisas que aí estão, mas não criar do nada. Só Deus. Ele é o Criador. Jesus, então, usou essa expressão. E também vemos que, no princípio da criação, o Senhor Jesus está usando esta expressão, no princípio da criação. Criar é fazer surgir do nada. Aquilo que não existia vai existir. Em Marcos, capítulo 10, dos versículos 4 a 7, nós vamos ler o seguinte: Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde a criação, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Aqui o Senhor está falando do princípio da criação. O princípio da criação. Quando Deus criou o homem, quando Deus fez a mulher, Deus fez um para o outro. Deus fez a primeira família, Deus fez o primeiro casal, Deus os abençoou para que eles tivessem filhos. E todos nós nascemos como fruto do encontro de uma célula masculina com a célula feminina. Deus fez o ser humano macho e fêmea para se reproduzir, para se multiplicar sobre a face da terra. No princípio da
criação. Jesus, então, usou esta expressão aqui no Evangelho de Marcos, ele usa essa expressão, no princípio da criação foi assim. Mas nós temos outros verbos na descrição da criação de Deus. Nós vamos encontrar o verbo fazer, fez, que é no hebraico assá, assá. Fez. Gênesis capítulo 1, verso 16 diz: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então, Deus aqui, na Escritura, vai ser usado o verbo fazer. Deus fez. Criar do nada. Fez é usar ali o que está nas suas mãos. A gente vai fazer um bolo, vai fazer uma casa, construir. Então, Deus fez. Diz aqui que Ele fez os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Claro, Deus fez o sol e a lua porque Ele já tinha dito no primeiro dia, haja luz. E todas as estrelas que nós enxergamos no céu, o que nós enxergamos é a luz. É a luz que chega até nós. E nós podemos, então, perceber e saber por causa da luz. Fez o Senhor os dois grandes luminares. Em Gênesis capítulo 1, 25, 26, também lemos assim: e fez os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, o texto aqui está nos dizendo que Deus fez os animais selváticos, Deus fez os animais domésticos, conforme a sua espécie. Cada espécie Deus fez. Não diz aqui a palavra que houve uma evolução das espécies, que tenhamos os elos de transição entre as espécies. Deus fez cada um conforme a sua espécie. E depois de ter feito os animais, a sua obra-prima, a cereja do bolo, o que ele queria, estava preparando, ele disse: agora, façamos o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora Deus iria fazer o homem. Façamos. E Deus já fez com um propósito. Ele disse que o homem tenha domínio sobre a natureza, domínio sobre a terra, domínio sobre os animais, domínio sobre todas as obras criadas aqui no planeta Terra. Deus nos deu autoridade, sabedoria, inteligência para poder governar este planeta. Ele nos fez para cuidarmos das obras que Ele fez, da criação aqui na Terra. Então, vamos encontrar aí o verbo fazer. Façamos o homem. Mas temos também em Gênesis 2, versículo 18, nós encontramos o verbo fazer aqui, quando diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, Deus está dizendo para o homem, Deus está dizendo, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma auxiliadora. Deus fez o homem, Adão, e ele disse: vou fazer a mulher. Vou fazer uma companheira para Adão. E Deus fez Eva. Então, é muito lindo podermos perceber como que aqui no primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos encontrar estes verbos que nos descrevem a criação de Deus. E vamos encontrar também o verbo
formar. Nós vamos ver que um modo tão lindo como Deus preparou a esposa para Adão. Sabem, em toda a criação, nós vamos ver uma ordem. Nós vamos ver Deus fazendo com uma determinada ordem. Eu trabalhei muitos anos como dentista e a gente aprende que, de acordo com a ficha do paciente, de acordo com o trabalho que a gente vai fazer ali, seja uma restauração, seja uma extração, seja uma cirurgia periodontal, seja o procedimento que a gente vai fazer, o que acontece? A gente coloca os instrumentos sobre a mesa de trabalho. A gente coloca aquilo que a gente vai usar, não só um instrumental, mas também um material que nós vamos precisar para fazer aqueles procedimentos. Colocamos tudo em ordem, porque eu não posso estar com o paciente ali e ir atrás, opa, deixa eu ir buscar lá uma sonda periodontal, deixa eu ir lá buscar um fórceps, deixa eu ir buscar... Não, tem de estar tudo ali prontinho para que o meu serviço seja eficiente, rápido, bem feito e em excelência. Nós aprendemos isso com o nosso Criador, com Deus. Deus. É assim que nos mostra a Escritura como Deus fez todas as coisas. Ele preparou todo o ambiente. Deus preparou tudo o que ele precisava. Deus tomou os primeiros elementos. Tem gente que, quando lê lá, a terra era sem forma e vazia, imagina que houve uma guerra, imagina que houve uma destruição da primeira criação. Não, ali está falando dos elementos básicos, primários, que Deus iria usar em toda a criação. Ele fez tudo do nada, mas ele precisava agora de ter uma sequência de tempo, de matéria, para que tudo pudesse vir a existir de maneira excelente, de maneira perfeita. Então, a Escritura nos mostra isso, como Deus assim agiu. Aqui, nós vamos ver mais um verbo. Vimos o verbo criar, fazer do nada. Deus, com o verbo fazer, fez Deus o homem, fez os animais, fez o sol e a lua e as estrelas. Vamos ver também o verbo formar. Formou Deus. Formou. No hebraico, yatzar. Deus formou. Vamos ver? Gênesis 2, versículo 7. Ali nós lemos assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formar. Formar é dar forma. Dar forma. O Senhor formou o homem com essa estrutura maravilhosa, essa estrutura assombrosa, dinâmica de cada um dos nossos sistemas circulatório, respiratório, digestivo, excretor. Nós vimos assim como Deus formou o homem de uma maneira tão complexa e tão perfeita. Nós vemos também na criação, no micro de cada célula, como há uma dinâmica na vida humana. E, além de Deus nos fazer um corpo vivo, um corpo capaz de andar, de ver, de carregar, de pensar, de sonhar, de ser. O ser humano é um mundo. As pessoas são tão diferentes. Bilhões de seres humanos, 2 gêmeos univitelinos, idênticos, têm as suas digitais diferentes. Deus nos fez únicos e Deus nos capacitou de uma forma tão linda. Ele formou, Ele imaginou e Ele concretizou uma obra-prima, uma obra perfeita. O Senhor formou. Vamos ver também em Gênesis 2, 19, esse verbo formar na criação.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos estes seres viventes seria o nome deles. Aqui está dizendo que Deus também formou todos os animais. Deus formou. Gente, não é tão lindo percebermos as obras da criação? Olha um passarinho, olha uma arara, olha um tigre, um elefante, um leão, uma girafa. Olha os animais em toda a sua beleza, em todas as suas cores, os pássaros com o seu gorjeio, com o seu canto. Que coisa tão linda Deus formou. Ou seja, Deus gastou criatividade com cada um. Deus formou. Deus formou os animais e trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E, de acordo com o nome, eles assim foram. Agora tem o último verbo aqui na história da criação. Criar, do nada. Fazer, da matéria-prima. Formar, dar a forma. E vamos ver mais um verbo aqui na criação. Transformar. O verbo transformou, baná, no hebraico. Em Gênesis 2, 22, nós lemos: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Aqui nós vemos algo tão especial e tão maravilhoso. Deus tomou a costela de Adão e a transformou numa mulher. Transformar é mudar a forma. Mudar a forma é transformar. Baná. Que coisa tão linda. O ser humano é muito especial. Deus não podia ter feito primeiro a mulher para depois fazer o homem. Não, porque cientificamente a mulher tem os seus cromossomos XX, o homem tem seus cromossomos XY. A mulher podia ser tirada do homem, XX, mas o homem não podia ser tirado da mulher. Deus teria de criar o cromossomo Y para fazer o homem. Quando Deus fez o homem, Deus já fez o homem pensando na mulher e pensando na geração e pensando nos filhos, porque o modo como Deus fez o homem foi para que ele pudesse procriar, foi para que ele pudesse ter filhos. O modo como Deus fez a mulher foi para que ela pudesse procriar, que ela pudesse ter filhos e o ser humano se multiplicasse sobre a face da terra. Então, Deus toma a costela de Adão e a transforma numa mulher. E queremos fechar o nosso programa hoje com esta palavra científica, como foi a criação da mulher. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre o homem um pesado sono. Isto foi uma anestesia. Deus abriu o seu lado e tirou uma costela. Isso chama cirurgia. Deus fechou o lugar onde ele abriu e tirou a costela, ele fechou com carne. Isso chama cirurgia plástica. E Deus tomou a costela e transformou numa mulher. Dentro da costela, dos ossos chatos, nós temos medula óssea vermelha com células tronco. Deus fez uma clonagem do homem, transformando aquela costela, tomando aquelas células tronco e trazendo para o homem dele, do seu osso, da sua carne, da sua essência, do seu DNA. Deus trouxe a mulher. Deus transformou. É muito lindo saber que no cronograma de Deus, Ele estabeleceu que eu existiria, que você existiria. Existiríamos
para o louvor da sua glória, para dominar, não sermos dominados. Portanto, nós precisamos de estar alinhados com o plano de Deus, sendo príncipes, princesas e não escravos do pecado. Como podemos fazer isso? Entregando nossa vida a Jesus. Você já fez? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando agora a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, eu te entrego a minha vida, te entrego tudo que sou, tudo que tenho, sou Teu. A partir de hoje, para sempre, eu te pertenço. Usa-me, encha-me com Teu Espírito Santo, capacita-me para viver na Tua presença todos os dias e fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa viver todos os dias para a glória do Senhor e se alegrar na sua presença, cumprindo o seu propósito. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.